Olá, começando mais um Hiper Business pela programação Canal 20 da Hiper Filmes, dentro do canal Net Cidade. Hoje estamos recebendo o vereador Marcos Papa, do Partido Verde. Vamos falar sobre resíduos sólidos em Ribeirão Preto. Papa, obrigado pela presença aqui no Hiper Business. E como anda esse cenário relativo aos resíduos sólidos? A coleta, a destinação e ao livramento, digamos assim, desse tipo de resíduo por parte do meio ambiente. André, importante ressaltar que, a princípio, para a gente fazer uma conversa bem abrangente... Contextualizar que no Brasil houve uma evolução que demorou muito, né? O nosso Senado demorou 18 anos, é um tempo muito grande, para discutir e aprovar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa demora não foi boa para o Brasil e, consequentemente, para os municípios. Entretanto, desde o ano retrasado, nós temos, então, uma Política Nacional de Resíduos Sólidos. O que significa isso? Que antes, o que ficava ao sabor de um prefeito ou de uma comunidade mais conscientizada, que pressionava esse prefeito a realizar os trabalhos ligados a lixo, ligado a esgoto, hoje não é mais vontade de um prefeito ou não. O Estatuto das Cidades já falava disso lá em 95, mas ele não determinava sanções aos municípios que não realizassem essa política, que agora é uma determinação legal. Aí ficava muito solto. Sim, ficava solto para saber se um prefeito queria ou não tratar o esgoto da sua cidade, se esse prefeito queria ou não tratar a questão do lixo reciclável, da construção civil. Ficava muito à vontade do prefeito ou, de novo, quando esse prefeito sofria uma interferência da sociedade civil organizada. Então, houve um avanço, isso a sociedade brasileira tem que celebrar, apesar do atraso, 18 anos é muito tempo. Você sabe que quando são aqueles assuntos de mais interesse dos congressistas, eles resolvem do dia para a noite. Mas quando é de interesse da população, passa-se muito tempo. Então foram 18 anos, mas felizmente temos hoje uma boa legislação em nível nacional. Se fosse o aumento do salário dos próprios parlamentares, com certeza rapidinho eles iriam resolver. Salário, verba de gabinete, isso tudo é da noite para o dia. Aquilo que interessa, né? A política de meio ambiente, 18 anos. Bom, agora ficar ao sabor da vontade de um prefeito, aí me vem o seguinte, né? Qual prefeito em sã consciência não quer tratar o seu esgoto ou não quer livrar o meio ambiente da sua cidade de resíduos que só fazem mal? Então, em sã consciência, mas a gente sabe que nem sempre os nossos representantes nos representam nos interesses que nos são mais caros. É simplesmente absurdo isso, né? É verdade. E agora, felizmente, nós evoluímos, né, com essa legislação em âmbito nacional que obriga os prefeitos a realizarem. E que, se não realizarem, o que não havia no Estatuto das Cidades, há nessa lei, eles perdem direito a acesso de financiamentos federais. Então agora o prefeito tem que fazer, tem um prazo para se fazer isso, e aqui em Ribeirão Preto a nossa cidade já vem cuidando disso desde o ano passado, houve a aprovação de uma legislação, é isso que nós estamos estudando lá na Comissão Permanente de Meio Ambiente e na Câmara. Bom, Ribeirão Preto já trata praticamente todo o seu esgoto, né? Quer dizer, esse ponto acredito que já seja um ponto bem avançado em se tratando de Ribeirão Preto, que tem uma companhia própria de fornecimento de água e esgoto, em questão aqui o DAERP, né? Sim. Há bastante tempo. Eu acho que ainda sempre há o que se melhorar em todos os aspectos, mas nesse aspecto, Ribeirão vem fazendo de alguma forma, e de uma forma importante, a sua lição de casa. Isso é uma coisa. Agora, em relação aos resíduos, que talvez seja o grande ponto de discussão do momento. Como anda esse cenário em Ribeirão Preto? Então, essa política nacional está sendo regulamentada em Ribeirão Preto, ao nosso ver, com muitas falhas. Nós tivemos uma discussão na Câmara o ano passado, eu ainda não era vereador, eu herdei essa legislação, mas em assumindo a presidência da Comissão Permanente de Meio Ambiente, nós tínhamos notícias dessas falhas que, infelizmente, foram detectadas no âmbito da nossa comissão. Mas regulamentada de que jeito em Ribeirão Preto? Tem que ter um projeto de lei municipal. Correto. Para
para que haja regulamentação em nível municipal. Exatamente. O estatuto não tem já essa validade imediata em relação à regulamentação para o território nacional inteiro. Não, a lei federal deve ser regulamentada no âmbito municipal e é isso que a nossa Câmara fez. Entretanto, com muitas falhas. Por exemplo? Por exemplo, nós não tivemos, no contrato que vai ser celebrado com o futuro concessionário, nós tivemos erros formais na condução do processo do ponto de vista jurídico. E quando nós instalamos a Comissão Permanente de Meio Ambiente e criamos o ciclo de estudos dessa futura PPP do lixo, nós convidamos a OAB, convidamos a sociedade civil organizada, ambientalistas. Nós tivemos um ciclo de estudos muito produtivo, no qual nós podemos ver, ponto por ponto, essas falhas, e nós apontamos 34 falhas no nosso relatório final na Comissão Permanente de Meio Ambiente. Mas são falhas que deixam dupla interpretação para determinados pontos, ou são falhas básicas e grotescas em relação ao desrespeito à legislação vigente? Os dois. Nós vamos encontrar desrespeito à legislação quando, por exemplo, nós não levaremos esse contrato para ser fiscalizado pela Câmara Municipal. Então nós tivemos anteontem uma sessão na nossa Câmara que, por uma manobra regimental, os vereadores abstiveram-se de vetar, de anular o veto da prefeita, de recusar o veto da prefeita. A Câmara tinha feito uma lei solicitando que esse processo voltasse para a Câmara, que assim que essa licitação fosse amadurecida, os vereadores pudessem olhar para esse contrato, aprovar esse contrato, conferir se ele realmente está atendendo ao interesse público, mas isso não foi observado. A prefeita vetou o projeto de lei, a Câmara poderia ter derrubado o veto da prefeita, mas preferiu abster-se de votar, então nós perdemos a votação por 10-9. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto abriu mão de fiscalizar o futuro contrato da concessão. Que é uma atribuição dos edis aí, né? De quem está na Câmara, dos vereadores. É uma atribuição constitucional, inclusive. Fiscalizar e o legislar. Futuro contrato, exatamente. Mas a Câmara abriu mão, ela entende que o chefe do Executivo vai ter o bom senso suficiente para tratar dessas questões. Mas você falou do projeto que envolve uma PPP. O que é essa PPP especificamente? A Prefeitura está escolhendo esse modelo de concessão. A PPP é parceria público-privada, ela está escolhendo fazer esse modelo para concessão, dizendo que vai reunir todos os contratos que Ribeirão Preto tem celebrado na área do lixo em um único contrato. Nós entendemos que não haveria necessidade de fazer assim, né? Uma concessão para fazer uma PPP, não haveria. Eu seria favorável a uma PPP, André, se nós fôssemos fazer um metrô em Ribeirão Preto, por exemplo, no qual a Prefeitura escolheria então um parceiro privado para celebrar um convênio, um contrato numa obra de vulto muito grande, e que esse futuro concessionário, então, através de tarifa, teria o seu investimento, o retorno, e ganharia algo em cima, o que é justo. Nós não achamos que é necessário uma PPP, uma parceria público-privada, para o lixo. Até do ponto de vista econômico, isso não está bem explicado. A Prefeitura, no seu edital, simplesmente diz que o município gasta 80 milhões por ano e que, então, por 20 anos, fala-se em 1 bilhão e 600. Qual o argumento? De que agrupando todos os contratos de lixo, você ganha escala e com isso consegue economizar dinheiro para o município. Mas isso não está fundamentado no contrato. Esse cálculo econômico-financeiro não está devidamente fundamentado. E nós também questionamos isso. Porque para gastar o mesmo tanto, para que uma PPP? Para que endividar tanto o município, impedindo inclusive que o município venha celebrar outras PPPs, essas sim necessárias, como por exemplo fazer um centro administrativo, que Ribeirão Preto precisa tanto. Mas quando nós falamos da PPP do lixo, é para a coleta do lixo doméstico, lixo normal. Também. Qual outro tipo de resíduo ela coletaria e daria destinação? Isso é importante dizer. Voltando, a política nacional determina que o município faça um plano de gestão integrado dos resíduos sólidos. O que significa isso? Todo o lixo que a cidade produz. Então, o lixo hospitalar, o lixo domiciliar, o reciclável e o orgânico, o da construção civil e assim sucessivamente. São vários blocos, são vários, né? A poda de galhada, a massa verde, o corte de grama. Então são vários blocos
que estão dentro desse contrato. Hoje nós temos muitos contratos, o que é ruim, porque fica difícil de fiscalizar. Tanto o legislador, o legislativo, quanto o Ministério Público tem dificuldade de fiscalizar essa miríade de contratos. Então, realmente é bom que se agrupe, mas não precisaria fazer da forma como foi feita. Em todo caso, nós temos nos posicionado, André, no âmbito da Comissão Permanente de Meio Ambiente, não contrário à PPP. Já que a Prefeitura escolheu esse modelo, que siga em frente assim, mas que não se deixe de observar algumas questões importantíssimas que nós elencamos no relatório final da Comissão Permanente de Meio Ambiente, que foi encaminhado ao Ministério Público, porque nós fizemos uma representação no Ministério Público, e o Ministério Público abriu o inquérito civil. Está aberto o inquérito civil, essa concorrência está parada. O Ministério Público recomendou que não se levasse adiante essa concorrência até que se respondesse a esses questionamentos que nós fizemos no âmbito da comissão, e a Ordem dos Advogados do Brasil também fez. Mas vamos falar sobre esses questionamentos no próximo bloco, porque o Hiperbusiness volta em instantes. Ensinar é respeitar valores e diferenças. Ensinar é preparar para o mercado de trabalho e para a vida. Ensinar é vencer desafios e vibrar com as conquistas. Vem aprender com quem há mais de 30 anos ensina seus alunos com carinho, competência e comprometimento. Colégio Castelo, Praça São Leandro, número 56, no Jardim Paulista. Telefone 3627-7882. Canal 20. Paixão por Ribeirão. Todo bom gosto que agrada o paladar. Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Coxilha dos Pampas, os melhores motivos para não comer em casa estão aqui. Estamos de volta com o Hiperbusiness e continuamos a nossa entrevista com o vereador do Partido Verde, Marcos Papa. Estamos falando sobre a política de resíduos para Ribeirão Preto e sobre a PPP do lixo. Marcos, você dizia no final do primeiro bloco a respeito de alguns pontos importantes que a comissão elencou em relação a esse contrato. Quais seriam, em resumo, esses principais pontos, afinal? Por exemplo, nós temos em Ribeirão Preto uma coleta de lixo reciclável ridícula. Não funciona. Muito não tímida. Funciona. Nós temos 1% e nós temos moradores assim revoltados com o fato de segregar o lixo reciclável e o caminhão pega e mistura tudo. O morador atende a comunicação que é feita da conscientização, Sim. faz a parte dele e depois o poder público não faz aquela parte de coletar e dar o devido destino. Aí o cidadão desanima de fazer qualquer coisa, né? Não, e é lamentável, né, André? Porque nós estamos em 2013. A gente não está discutindo aqui a cura do câncer, a gente não está falando de uma coisa sem solução. Agora, por que isso é feito? Porque não está no contrato. E a nossa preocupação é que também não está nesse futuro contrato. Uma das áreas em branco que nós estamos questionando é que houve um acordo multilateral entre a sociedade civil organizada e o Ministério Público para que se colocasse nesse futuro contrato, então, já que a gente vai ter 30 anos, 20 prorrogável por mais 15, quer dizer, olha, a gente vai ser avô já quando esse contrato terminar. As gerações de Ribeirão Preto estão nascendo sem que haja isso. Então nós queremos que ponha em lei. Eu vou ser avô, você vai ser bisavô, não Bisavô. vem com essa história não. Verdade, verdade. Mas você pega, por exemplo, no contrato não está lá quantos centros de triagem vão ter, qual a dimensão desses centros de triagem, quantos funcionários, qual é a capacidade, qual o equipamento. Nós queremos que isso seja colocado no contrato, porque se não tiver, é muito difícil do poder público amanhã exigir do futuro concessionário que vencer a licitação. Ele vai falar, não está no contrato, eu cumpro o contrato. Aquilo que está no contrato é o que está valendo, né? É o que está valendo. Outra coisa, logística reversa, é um tema importantíssimo. O que é logística reversa? O fabricante é responsável por trazer de volta a embalagem que ele usou para levar o produto até o consumidor. Nós temos embalagens muito lesivas ao meio ambiente.
E isso está consagrado na política nacional, mas não está consagrado no nosso edital, no nosso contrato aqui. Nós apontamos isso também. A questão do lixo da construção civil. Por incrível que pareça, o maior gerador é o pequeno gerador e não o grande gerador, porque o grande já tem, por lei, independente dessa que foi aprovado, a obrigação de encontrar um lugar para destinar o seu lixo, né, o seu resíduo da sua construção. E até por ser grande, a fiscalização é maior, o olhar é maior. É maior. Agora, para aqueles que realizam as pequenas obras de forma solta, aquele investidor, aquele senhor que tem um dinheiro investido e comprou um terreno e vai construir, ou seja, as pequenas obras, os pequenos construtores, esses é que são os maiores geradores de resíduos da construção civil. 80%, para você ter uma ideia. Então há que se fazer uma fiscalização disso e o nosso contrato ainda, pelo menos da forma como está, não está contemplando isso de maneira adequada. Mas se o objetivo é reunir os contratos, agrupar em uma única concessão, e se o objetivo é reduzir, economizar, poderia-se ter o máximo com o mínimo. É isso o que você está sustentando? Então, a intenção tem que ser essa. Agora, se não tiver no contrato, eu vou te dar um exemplo. O contrato não fala em novas tecnologias. Você imagina que amanhã aparece uma nova tecnologia para a questão de tratamento do resíduo orgânico, do lixo ou do resíduo reciclável. Se isso não tiver devidamente explicado e contratado, imagine que essa nova tecnologia vai gerar uma despesa maior para o concessionário. Ele não vai querer fazer. Ele vai dizer, olha, não está no contrato, eu não faço. Você vai dizer, mas é melhor para o nosso meio ambiente. Mas se vai diminuir a margem de ganho dele, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Respaldado pelo contrato. Respaldado pelo contrato. Então, isso também nós apontamos. Os direitos do consumidor não estão preservados no futuro contrato. Nós elencamos lá nas 34 páginas os 14 pontos que precisam ser melhorados. O Ministério Público concordou conosco e instaurou o inquérito civil, mas a gente está muito esperançoso, eu pelo menos estou muito esperançoso, que as autoridades do governo municipal vão olhar com muito carinho para isso e fazer as alterações necessárias, até para que a gente não mova uma ação civil pública. Vamos para mais um intervalo, o Hiperbusiness volta daqui a pouco. Ensinar é respeitar valores e diferenças. Ensinar é preparar para o mercado de trabalho e para a vida. Ensinar é vencer desafios e vibrar com as conquistas. Vem aprender com quem há mais de 30 anos ensina seus alunos com carinho, competência e comprometimento. Colégio Castelo, Praça São Leandro, número 56, no Jardim Paulista. Telefone 3627-7882. Estamos de volta para o último bloco do Hiperbusiness e a última parte da entrevista com o vereador Marcos Papa, do Partido Verde. Estamos falando sobre a política de resíduos para Ribeirão Preto e sobre a PPP do lixo. Papa, você dizia no último bloco, terminou o último bloco falando a respeito de uma esperança, de uma expectativa de governo municipal, ficar atento a esses pontos, a esses alertas que foram feitos, independente da Câmara ter aberto mão ou não do seu poder fiscalizador nessa questão, poder fiscalizador que é atribuição constitucional da própria Câmara. Mas o que é que você tem percebido em relação a essa tendência? Eu creio que o principal é que o município, que é a coisa pública, que é mantido pelo dinheiro público, não seja lesado. E tudo que for preventivo para que ele não seja lesado ou prejudicado numa possível relação desequilibrada, tem que ser feito. Com certeza. Ocorre que a nossa Câmara ela abriu mão, na legislatura passada, de fazer essa fiscalização. E nessa também, ao não derrubar o veto da prefeita. Então a nossa esperança da população de Ribeirão Preto é ser realmente resguardada no âmbito do Ministério Público. E eu preciso fazer um agradecimento com relação às entidades da sociedade civil organizada que colaboraram para que esse relatório fosse feito. No caso, a OAB nos concedeu 5 advogados para acompanhar o processo. Isso enriqueceu muito, nos permitiu produzir um trabalho muito técnico e com apontamentos muito pertinentes. 5 especialistas no assunto? Exatamente. E mais os ambientalistas e a sociedade civil organizada. A ficar atento agora, a acompanhar o que vai acontecer no âmbito do Ministério Público, para que a Prefeitura então insira
corrija esses brancos, esses vazios que estão na legislação que foi aprovada. Você disse há pouco que é a favor do agrupamento e da economia, correto? Desde que seja demonstrado economicamente o que ainda não foi feito. E fazendo também de uma forma que resguarde os direitos do cidadão via poder público, né? Que também não foi feito. Da comunidade. Mas não tem um diálogo aberto neste momento com a prefeitura para que se busque um entendimento, para que não haja necessidade de Ministério Público, não haja necessidade de inquérito e para que tudo isso seja feito dentro de um consenso, porque creio eu que essa questão dos resíduos sólidos e da preservação do meio ambiente seja, na minha opinião, uma questão suprapartidária, está acima de qualquer partido político. Falou bem, você falou muito bem. Nós estamos preocupados em resguardar o futuro da população de Ribeirão Preto. A questão ambiental é uma questão suprapartidária que diz respeito a todos nós. O fato, André, que a sua fala de instruir esse processo deveria ter sido feita nas audiências públicas, que foram muito mal organizadas. Eu tive que entrar com uma ação popular para anular uma audiência pública, porque o espaço para o cidadão participar foi de 40 minutos. Mas vamos falar também, né? Vamos ser um pouco também realistas. A população muito pouco participa das audiências públicas. Nesse caso houve participação, André. De alguns mais interessados e tal, eu concordo em alguns temas específicos. O meio ambiente tem uma militância muito grande, forte em Ribeirão Preto, atenta, né? A gente sabe disso há muito tempo, mas é histórico que, na grande maioria das audiências públicas relacionadas a quaisquer questões, é muito pequena a participação da população. Mas também tem uma coisa, eu concordo com você, mas olha a audiência pública que a Prefeitura marcou, nas vésperas do Carnaval, numa sexta-feira. Quer dizer, também aí fica difícil. Mas nós tivemos uma decisão favorável da Justiça que um espaço que havia sido reservado para perguntas e respostas de 40 minutos transformou-se em 2 horas. Tamanha foi a participação da população para instruir. E tudo tem que ser gravado, tem que ser registrado, né? Registramos e gravamos, não era isso que a Prefeitura tinha se preparado, mas a decisão da Justiça obrigou a assim fazer e esperamos que essa ata, que ainda não foi publicada na sua íntegra, contemple todas as perguntas e respostas que houveram nessa audiência. Bom, nós temos aí 1 minuto e meio para o final do programa e eu queria que você fizesse uma análise já em perspectiva dos próximos passos e dos próximos capítulos dessa questão que é de interesse público. Então, como eu disse, houve nessa audiência muitas contribuições. Nós esperamos que tanto as que foram feitas no âmbito das audiências, como as que foram feitas no nosso ciclo de estudos, que instruíram esse relatório final da nossa Comissão Permanente de Meio Ambiente e que estão à disposição da Prefeitura no inquérito civil aberto no Ministério Público, eu francamente espero que as nossas autoridades tenham sensibilidade de enriquecer o edital, exigindo do futuro concessionário aquilo que é de direito da população de Ribeirão Preto, preservando o meio ambiente de forma ética, para que nós não venhamos a comprometer o futuro das próximas gerações. Eu tenho muita esperança que isso será feito. Marcos Papa, muito obrigado pela presença aqui no Hiper Business e até uma próxima oportunidade. Obrigado, André, eu que agradeço. E você, espero que tenha gostado. Até o próximo programa. Tchau! Canal 20. Paixão por Ribeirão.